Oi, eu sou a Aline Darrois e esse é o podcast É Verdades. Nessa primeira temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje é dia de história real por aqui, hein? No quadro A Verdade que Mudou a Minha Vida. Nesse quadro, eu trago histórias de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas. Bom, a verdade que mudou minha vida foi quando eu descobri que nenhum furo valia uma noite de sono bem dormida, a minha consciência tranquila, os meus valores. Foi a duras penas que eu descobri isso, mas mudou. Essa é a Keila Gimenez, jornalista especializada em entretenimento, mundo dos famosos e notícias sobre bastidores da televisão. Sou jornalista há 25 anos, né? Um pouquinho mais, 26 anos. Trabalhei em grandes veículos de comunicação. Comecei minha carreira num jornal muito popular, o Notícias Populares. Como estagiária, na verdade, eu tinha um cargo de assistente, porque como eu era estudante, não podia fazer estágio naquela época. Então, era uma coisa meio auxiliar administrativa, era o meu cargo. E eu estava na faculdade na época. Depois passei 10 anos no Estadão, 5 anos na Folha de São Paulo, e atualmente eu estou na Record. E estou também na Rádio Disney, também trabalho no portal R7, eu faço muitas coisas, eu entrego pastel, mentira, mas eu faço muitas coisas como jornalista, mas atualmente o meu grupo é o Record. Eu conheci a Keila em 2007, quando eu fui repórter do Caderno de TV do Estadão, e ela era a subeditora. A gente trabalhou juntas por 3 anos. Em 2010, ela virou colunista de TV num jornal concorrente. E foi nessa época que uma notícia que seria um furo jornalístico acabou revelando essa tal verdade que mudou a vida dela. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, era colunista da Folha, foi 2013. E colunista, como muita gente sabe, é aquela pessoa que tem o furo do furo. Ele pauta o resto dos jornalistas, ele pauta o mercado, ele tem que estar na frente o tempo todo. Então é o louco pelo furo, é o colunista. E eu era uma dessas malucas por furos, muito boa, por sinal, fazia qualquer coisa para conseguir a notícia em primeira mão. Essa sede pelo furo de reportagem, por publicar notícias exclusivas, é uma amostra de como os jornalistas buscam a verdade. E antes de saber melhor sobre como se deu essa iluminação que a Keila teve, é preciso entender que o papel do jornalista 20, 30, 40 anos atrás, numa época em que não existiam redes sociais e que os veículos de comunicação faziam de um tudo na disputa pela audiência, essa competitividade da imprensa formou jornalistas que lutavam assim com unhas e dentes e até um pouco de falta de noção para ver quem dava a informação primeiro. Então, para começo de conversa, é preciso dizer que a Keila já fez muita maluquice na caça de notícias. E isso rendeu para ela as melhores histórias de apuração. A começar pelas histórias que ela conta do extinto Notícias Populares. Tinha 19 anos na época, estava na faculdade ainda, e eu tinha um professor que trabalhava com o Grupo Folha. E aí ele falou para mim que tinha uma vaga no Notícias Populares, na época, na editoria já de entretenimento, famosos, já era essa área. E tinha uma prova para passar e tal. E na prova você tinha que colocar ali quem era, tinha o nome das personalidades e a data que a pessoa se destacou. Eu lembro direitinho, era assim, quem é Salgadinho? É o líder do Catinguelê. Aí você punha lá, o líder do Catinguelê. Quem é o Zé do Caixão? Era essa a prova. E eu sempre fui da cultura trash. Ele vive em mim. Então eu gabaritei a prova, fui muito bem. Eles me adoraram, me contrataram e comecei lá, como eu falei, como auxiliar administrativa, só que eu era repórter. Já comecei trabalhando lá, naquele jornal que era muito mal visto, né? O NP não era convidado para nada, a gente não era convidado para as coletivas. Bom, só para situar as novas gerações, o NP, ou Notícias Populares, foi um jornal impresso que circulou em São Paulo por quase 40 anos, de 1963 até 2001, e que chegou a ser um dos jornais mais vendidos do país. Ele tinha um apelo de massa, bem popular mesmo, voltados para as classes C e D. O slogan do jornal tinha tudo a ver com esse podcast. Era assim, nada mais que a verdade. Só que a boca miúda, ele era mais conhecido por outros adjetivos bem menos nobres, vamos dizer assim.
E ele tinha fama de espreme e sai sangue, um jornal sensacionalista, um jornal com muita violência. Por exemplo, fotos de chacina, muitas vezes saía a foto sem nenhuma edição. Eram fotos muito pesadas. E quando a pessoa morria, saía aquela fotinho com a coroa de flores mesmo, em volta da pessoa, no caixão mesmo, com aquele véu branco, sabe? A fotinho. O fotógrafo, você acha que ele gostava disso? Claro que não. Nenhum ser humano normal gosta disso, mas era o que o jornal fazia. Aí ele chegava no velório, eu chegava, conversava com as pessoas, estava entrevistando as pessoas, o fotógrafo coloca a cadeira, às vezes ele conseguia fazer sem subir na cadeira, às vezes ele tinha que subir na cadeira para fazer o caixão de cima, para fazer a foto, né? E era com aquela lente, aquela câmera pesada, antiga, não é essas câmeras de hoje, pesado, equipamento pesado. E eu tô lá entrevistando um parente de uma pessoa que tinha morrido, puxa, aquela situação triste, né, numa chacina. O fotógrafo vai lá, bota a cadeira, sobe na cadeira. Eu vi isso acontecer, foram segundos, mas na minha cabeça durou 10 minutos, porque entre o que eu tava vendo e o que aconteceu, demorou muito para eu reagir. O fotógrafo desequilibrou. Não. E eu tô entrevistando aqui o parente da vítima. E aí o fotógrafo cai em cima do caixão, puxa uma das coroas de flores, ele cai, o morto vira em cima dele no chão. No chão fica ele caído com as coroas de flores e o morto. E o caixão. Imagina a situação. Eu não sabia, eu olhei, eu parecia o Papaléguas, o meu olho saiu. Eu só escuto ele embaixo do morto gritando, corre. Eu saí correndo do velório. Tipo, eu quase levei a porta de vidro. E aí o motorista tava esperando a gente. Eu falei, liga o carro, liga o carro. E o motorista, eu falei, liga. E o velório correndo atrás de mim. E o fotógrafo correndo, tinha flor no fotógrafo. Ele deve ter jogado o morto, porque eu não sei como é que ele saiu debaixo daquele morto. Eu entrei pela porta, o fotógrafo entrou pela janela. O carro saiu com as pernas do fotógrafo para o lado de fora. E o velório correndo atrás da gente, jogando. Aí a gente chegou na redação, tudo esbaforido. A gente vê, olha, Aline, eu vim 15 minutos sem falar no carro, porque eu acho que meu coração tava parado aqui na minha garganta. Cheguei na redação, os caras já voltaram? A gente assim, vocês já voltaram? O que aconteceu? Aí eu falei assim, o fulano derrubou o morto. Quê? Vocês fizeram o quê? Derrubou o morto. Como é que vocês fizeram isso? Ai, meu Deus, vão fechar o jornal, a gente vai ser processado. Aí foram atrás dos advogados do jornal, aquela coisa toda. O advogado, juro, aquele dia eu vi o advogado arrancou o paletó, aí a gravata, ele quase tirou a roupa, porque acho que ele começou a ter um mal-estar. Ele, o quê? Vocês fizeram o quê? Vocês derrubaram um defunto no velório. Meu Deus, vocês vão tirar a calça da gente nesse processo. Olha, juro. De fato, o NP deixou um baita legado para o jornalismo brasileiro. Porque ao mesmo tempo que ele alimentava lendas urbanas, tipo a loira do banheiro e o bebê diabo, que ele explorava notícias de teor sexual e detalhes de crimes, com muitos relatos e fotos chocantes, o jornal também acabou criando uma linguagem nova que virou referência para a imprensa popular do Brasil. Eles tinham uma forma muito direta de se comunicar com o leitor, com textos simples, muitas vezes num tom divertido, sem toda aquela pompa dos jornais tradicionais da época. Além disso, eles inovaram ao abrir espaço para temas tabu. Por exemplo, a coluna Tudo sobre Sexo, da psicóloga Roseli Saião, uma das primeiras a falar abertamente sobre o tema num jornal impresso do Brasil. Ou então, a coluna Espaço Gay, uma das primeiras dedicadas ao público LGBTQIA+, em jornais daqui. As pessoas que trabalhavam lá eram de uma criatividade que você não vê no jornalismo. Todo dia era uma máquina de criar títulos. Aqueles títulos lendários do NP, aquele momento em que se pegava as notícias do dia, escolhia a manchete, aquilo era quase uma celebração no jornal. Porque eram 3 cabeças que pensavam os títulos e ouviam a sugestão das pessoas e ganhava o mais votado, o que a redação tinha gostado mais. Era democrático mesmo. Você participou de alguns desses títulos? Muito. Jacaré viciado em cocô, do jacaré que foi encontrado no Tietê. Nossa, assim, muitos. E não é que trabalhar num veículo desses, numa época em que muitos absurdos eram permitidos, pode moldar uma profissional para sempre? Grande parte dos jornalistas deveriam começar num veículo
que enfrenta as dificuldades como notícias populares. Você fica um jornalista mais aguerrido, um jornalista que não desiste. Porque é muito fácil você estar numa Veja, numa Folha, num Estadão, na Globo, na Record, onde você chega e as portas se abrem, as pessoas se derretem por você, elas colocam um tapete vermelho porque elas estão esperando. Eu, quando estava na Folha, eu lembro da Globo, imagina, eu lembro de chegar em coletiva da Globo e eles falarem para mim, a gente estava só esperando você, porque eu era a colunista da Folha. E aí você espera o jornalista. O jornalista, ele é importante, mas na verdade o veículo é importante, não é você. Não pode deixar isso subir. E no NP, você invadia a coletiva, invadia a festa. Você não era convidado para nada, ninguém queria você, porque você ia lá causar. Eu acho uma sacanagem você colocar um jovem jornalista num veículo grande. Ele realmente acredita que ele tem poder, que ele é o quarto poder. Ele fica com isso. E quando ele é derrubado, o tombo é tão grande. Então, eu acho que é legal você começar num veículo mais difícil, menor, mais difícil, para você crescer. E aí sim você entender que você não é você está. Meu primeiro chefe me disse uma coisa: o NP quer estar onde ele não é querido e ele quer a notícia que ninguém quer que você dê. Pense nisso. Vai dar um clique na sua cabeça. Isso aqui, ele quer que eu conte isso? Então não é notícia. Se ele não quiser que eu conte, aí sim é notícia. Porque você vai contar o que o entrevistado não está querendo. Entendeu? Você não tá fazendo amizade, não é publicidade, é notícia. E aí você fica com isso. Então você vira um grande jornalista. Você lota a caixa postal do entrevistado de mensagem até ele te atender. O não pra você já tem, né? Então Você parte pra humilhação. você parte pra humilhação. Eu segui gente, por exemplo, eu tinha amizade com garçom, então eu descobria que aquele diretor tava no restaurante, o garçom me ligava, eu ia pro restaurante e atropelava no meio do almoço do cara, eu chegava lá e já fazendo pergunta. Na faculdade de jornalismo, a gente aprende que não existe pergunta que não possa ser feita. Todas as perguntas, até aquelas óbvias e aparentemente bobas, podem levar a uma resposta interessante. Mas eu sempre fiquei pensando como é que deve ser chegar num velório e ter que entrevistar a família da pessoa morta. Na minha carreira, eu nunca tive que fazer isso. Mas até hoje, principalmente nos programas policialescos da TV, tem repórter que sai pra rua com essa incumbência. E velório, como se faz muito velório, que são momentos muito difíceis, você acaba desenvolvendo uma cara de pau. Claro, você tenta não desrespeitar, já é uma situação desrespeitosa, você num velório fazendo pergunta, né, de uma pessoa que morreu. Você tenta não desrespeitar tanto as pessoas, ser um pouco mais tranquilo com relação a isso, entender quem tá afim de falar com você e quem não tá. E aí teve o velório que eu fui, cheguei lá, a gente ficava com uma cara, né, você tava lá triste, pô, a pessoa morreu, você esperava o tempo de fazer pergunta. Colei numa senhorinha que tava um pouco mais afável pra falar, falei, nossa, sinto muito pela sua perda. Eu fui pautada para ir num velório de um jovem de 19 anos que morreu numa chacina. Eu achei que entrei no velório, achei que eu tava lá, né? Cheguei pra, puxa, sinto a sua perda, tal. A mulher falou, ah, claro, poxa vida. Eu falei, tão novo nela? Não, ele tinha 88. Eu falei, novo, a gente sempre é novo pra morrer. Eu não quis falar pra mulher que eu tava no velório errado. Aí eu fiz assim, então, poxa, sinto muito, saí do velório. Falei, entrei no velório errado, era a porta do lado. E fazia um tempão que eu tava no velório errado, procurando alguém pra entrevistar. Ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque senão eu ia entrevistar a pessoa errada, entendeu? Porque eu não gostava de ir olhar o morto. Se eu tivesse ido olhar, eu tinha visto que não era um menino. Mas eu não gostava de ficar olhando, porque eu não queria ficar com aquela imagem na cabeça, né? Então, mas olha, foi uma atrás da outra, Aline. São muitas histórias e a gente se divertia muito, era uma redação muito jovem. Muito inconsequente, e destemida. Você não tem medo quando você é jovem, mas também você não tem noção. Falta noção. Mas eu tenho um orgulho danado da minha história no NP. Não é pra menos. A Keila assinou alguma das matérias mais famosas da história do Notícias Populares, com manchetes lendárias. E a minha primeira capa, e uma das capas que eu tenho mais orgulho na minha vida, que depois virou filme, foi a história do Bozo. Fui eu que entrevistei o Bozo, a primeira vez falando que ele era usuário de cocaína. Arlindo Barreto, um dos Bozos, foi capa do NP. Eu fui na casa dele, ele tinha virado pastor evangélico. Ele se vestiu de Bozo, a gente fez um ensaio fotográfico, inclusive tem uma foto premiada, que é ele vestido de Bozo com uma pomba da paz na cabeça. É incrível essa foto.
Acho que o fotógrafo é o Hermel, eu não lembro direito quem estava comigo. E eu lembro que eu era uma menina que cresceu vendo Bozo. Quando ele deu a entrevista, se trocou de Bozo e voltou para a sala da casa dele, uma casa simples. Quando ele apareceu de Bozo, eu e o fotógrafo, que não tinha mais de 20 anos também, nós levantamos do sofá e gritamos o Bozo. Tipo, a gente voltou a ter 6 anos. E foi uma entrevista muito importante, em que ele contava que ele usava cocaína para fazer o programa, colocava algodão no nariz, porque ele tinha sangramento no nariz. Isso aparece até no filme, no Bingo, no filme feito pelo Vladimir Bricha. Então, essa entrevista ajudou a criar o filme e é o grande orgulho da minha vida. Então, eu tenho um baita de um orgulho no Notícias Populares, mas me meti em cada roubada. Imagina, uma vez teve um concurso de Miss, em uma Miss de comunidade carente, eu não lembro se era Heliópolis ou Paraisópolis, agora a minha memória tá faltando. E tava para decidir quem era a menina mais bonita da favela, que ia ganhar da comunidade. E a menina que era apoiada pelo líder, né, da favela, ela não ia ganhar. Então teve um tiroteio para acabar com o concurso. E eu saí correndo, com as misses correndo. Então assim, era esse tipo de coisa, era muito, eu tô rindo, mas é nervoso, porque era um emprego arriscado, né? A gente fazia ronda noturna, onde você saía para pegar aquelas fotos daqueles cadáveres que saíam no Notícias Populares. Às vezes a gente chegava antes que a polícia no local. Era bem perigoso. Eu não arrisco mais minha vida, porque eu arrisquei várias vezes, em várias situações. Não, eu já apanhei em show do Zezé de Camargo, sabe? Então, de verdade, esse tipo de coisa, pra mim, não. Nada vale a sua vida. Jornalista bom, isso eu aprendi na Folha. Jornalista bom é jornalista vivo. Tirando essas anedotas de coberturas, porque passado o susto, tudo vira história para contar, Aquela também assinou reportagens controversas, como aquela que publicou a imagem do exame revelando que o cantor Rafael Ilha tinha engolido pilhas durante uma crise de abstinência de drogas, o que acabou gerando o apelido que ele, é chamado às vezes até hoje de Rafael Pilha. Foi logo que estourou a história do Rafael Ilha, ex-Polegar, né? Fez muito sucesso numa boy band brasileira, né? O Polegar. E o Rafael namorou gente famosa, como a Cristiana Oliveira. Bombou muito, né? O Rafael. E depois entrou numa derrocada. Pobre Rafael no mundo das drogas, né? Virou um dependente químico. Foi encontrado embaixo da ponte, numa situação muito precária. Foram várias internações, tentativa da família para ajudar o Rafael. E numa dessas histórias pesadas do Rafael, num momento de desespero, ele engoliu pilhas, isqueiro, caneta, vários objetos. E foi internado por conta disso. E na época eu trabalhava no NP, eu e um fotógrafo dos melhores, assim, dos melhores mesmo. E foi comigo num hospital que era no interior de São Paulo, onde o Rafael estava, a fim de obter informações. Era essa a nossa missão. Descobrir como é que estava o Rafael, o que realmente tinha acontecido. E como a gente não tinha limite, eu já invadi prédio da Polícia Federal atrás do Silvio Santos, a gente não tinha limite nenhum. A gente entrou no hospital como se a gente fosse visitar uma pessoa. E esse fotógrafo, que era um gênio, conseguiu fazer amizade, sabe Deus como, com uma enfermeira, um cara dos exames, e ele me sai de uma sala do além, eu tô lá andando pelo hospital tentando entender onde é que tava o Rafael, a gente queria subir até o andar, olha que malucos, a gente queria entrar no quarto, era essa a nossa ideia, procurando, ele me sai com um envelope na mão e fala, corre, vai pro carro. O famoso corre. Foi com ele que eu corri a primeira vez do velório, dessa vez eu corri com o envelope na mão. A gente entra num carro, assim, eu entrei no carro sem saber o que estava acontecendo, tinham vários repórteres, fotógrafos, coisas de televisão na porta do hospital, tava todo mundo cobrindo isso, e ninguém entendeu por que a gente foi embora no meio do dia. Porque as pessoas estavam ali esperando o boletim médico. Por que esses doidos estão indo embora? Ah, não, a gente tá indo embora, uma equipe vai render a gente. Entramos no carro e ele não me falou o que tinha no envelope. Quando chegou dentro do carro, ele me abriu o envelope e me sacou de dentro do envelope uma endoscopia do Rafael. Dava pra ver a marca da pilha e a caneta, a Bic. Eu falei, não, você não fez isso, você não roubou um exame. Não. Aí a gente ficou muito eufórico. Claro, sem noção nenhuma do que a gente tinha feito. Nenhuma. Chegamos na redação do jornal, eu me lembro, a gente parou na porta da redação e levantamos como se a gente tivesse o troféu na mão e gritamos, temos a endoscopia. A redação, uau!
Mano, eles botaram na capa do jornal. Eu me lembro dessa. Veja o que tem dentro do Rafael Pilha. Eu não me orgulho disso. Na época eu me orgulhei, hoje eu acho horroroso, entendeu? Eu dou risada, como eu digo, de nervoso, porque não tem cabimento você roubar um exame de alguém. Mas era isso, talvez a falta de noção faz isso com você, né? Você não sabe direito o que é certo e o que é errado. Na busca do seu objetivo, você perde um pouco desse feeling, né? E aí você fica desse jeito. E não é destemido, porque a gente achava que a gente era destemido, a gente era descabido, a gente fazia coisas sem cabimento nenhum, entendeu? O mais louco são os superiores, né? As pessoas mais velhas e que viveram mais e que mandavam, acharam isso sensacional. Então, a gente tinha o aval. Os anos 90. Bom, depois que a Keila saiu do NP, ela foi para o Estadão e depois para a Folha de São Paulo. E nesses 2 veículos conceituados com tradição, credibilidade e audiência nacional, a busca da verdade era um pouco diferente. Aí você começa a ser bombardeado por informações e você faz um exercício contrário. Porque no começo você sai caçando, ligando o dia inteiro para as pessoas, indo em festa, em evento e caçando. Depois as notícias vêm até você. Só que aí a pergunta que você tem que fazer quando a notícia vem até você é: a quem interessa isso? Toda vez que alguém te conta, você tem que perguntar o que ele ganha se eu publicar isso? Por que ele quer me contar isso? E isso faz você filtrar bastante as histórias, porque a maior parte das vezes estão querendo te usar. Então você tem que entender isso rapidamente. Esse é o jogo de jornal grande, de coluna importante. E nessa, gente, o desafio é não ser manipulado. Só que não tem jeito, uma hora a gente erra. Todo mundo erra. E a Keila lembrou de um erro que cometeu com uma colega jornalista. Ela era apresentadora da Record e me ligaram na época dizendo que ela ia ser mandada embora. Eu era da Folha, era colunista da Folha. E eu dei a notícia. Quem me ligou era uma colega dela, que trabalhava com ela. E eu acreditei. Acreditei que ela ia ser mandada embora. Afinal, era a pessoa que trabalhava com ela. Amiga dela me contou que ela ia ser mandada embora. Dei a notícia. Ela ficou mal, porque na Folha realmente era muito bem informada e ela antecipava as coisas. Então a pessoa achou realmente que ela acreditou. Mesmo ela não tá sabendo de nada, ela acreditou que ela ia ser mandada embora. E aí, não foi. Era mentira. Essa pessoa que me contou essa notícia, e foi depois daí que eu comecei a questionar o que a pessoa queria com aquilo. Queria abalar a estrutura da colega, queria que ela ficasse mal, que ela fosse na direção, para perguntar se ela ia ser mandada embora. Não aconteceu, ela ficou muito chateada comigo. Ela não me conhecia, mas ela pegou um ódio mortal meu por conta dessa notícia, que ela chorou dias pensando que ela ia ser mandada embora. Olha que irresponsabilidade, né? Mas eu confiava nessa pessoa que me contou, porque ela já era minha fonte, ela já tinha me contado outras coisas que aconteceram. Mas eu não tive a malícia de pensar que ela queria prejudicar uma colega, sabe? Como ela tinha me dito outras coisas que eram muito verdade, eu confiei e dei. Só que não foi, né? E eu fiquei mal. Eu desmenti depois a notícia, falei, olha, fulana não vai sair, ela não vai ser mandada embora. E quis o destino que um dia a gente fosse trabalhar junta. A gente se encontrou nos corredores da emissora. Anos depois, décadas depois. E ela não olhava na minha cara, ela sabia quem eu era, mas a gente não se olhava. E um dia eu fui numa coletiva, ela estava na coletiva, e eu tomei o chá da coragem e falei, oi, eu sei que você sabe quem eu sou. Aí ela fez. Sim, eu nunca esqueci você. Fez assim. Eu falei, o que eu fiz com você foi de uma crueldade que eu não me perdoo. Fiz assim. Você é uma excelente apresentadora, você é uma ótima jornalista. Eu tenho muita admiração por você, mas eu não me perdoo com a injustiça que eu fiz. Eu queria pedir aqui minhas desculpas, eu vou entender se você não me desculpar, mas eu quero que você saiba que eu me arrependo e é um dos maiores erros que eu cometi como jornalista. A partir de então, eu comecei a fazer a pergunta, o que essa pessoa ganha com isso? Foi a partir do erro que eu cometi com você. E eu economizei sofrimento de outras pessoas, que se servir de consolo para você. Ela me deu um abraço, Aline, e a gente virou amiga. Ela me perdoou totalmente e ela falou, eu precisava ouvir isso de você. Então isso é importante, quando você erra, e todo mundo erra, você reconheça e você vai com humildade pedir desculpas e a pessoa não é obrigada a te perdoar, porque você causa estragos. Foi essa consciência e maturidade profissional que levaram a Keila até a tal verdade que mudou a vida dela. Um dia alguém me telefona e me conta que o Carlos Nascimento
que era âncora, foi âncora da Globo durante muitos anos, depois virou âncora do SBT. Ele estava com um câncer muito grave que ia interromper a carreira dele. E eu era colunista de televisão, então era um furo na minha área. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei pro Carlos Nascimento. Eu falei, eu checo com a pessoa mesmo, né? Liguei, ele ficou muito atordoado com a ligação, me tratou muito bem e pediu. Assim, no segundo minuto de conversa, ele confirmou a doença, falou, realmente, eu acabei de receber esse diagnóstico, estava muito triste e tal. Ele falou, eu vou te pedir uma coisa que não se pede para outro colega jornalista, mas eu gostaria que você não desse essa notícia. Eu falei, oi? Como é que é, amigo? Eu tô ligando pra você pra checar, você me confirma a informação e você diz pra mim que não é pra contar? O que eu faço com isso? Como assim? Eu não posso fazer isso, falei pra ele. Eu não posso esconder a notícia. Aí ele disse não. Aí ele disse uma frase que mudou a minha vida, né? Que eu falo que é a verdade que mudou a minha vida. Ele falou, você gostaria de saber que uma pessoa que você ama está muito doente, você descobrir isso por um jornal? Ali eu tomei um balde de água fria na minha cabeça. Falei, não, não, claro que não. Ele falou, então, a situação é essa. Eu tenho filhos que moram fora, eu tenho parentes que moram longe, e como eu recebi essa notícia agora, tem muita gente que não está sabendo. E eu gostaria de olhar nos olhos dessas pessoas e contar, eu tenho câncer, eu vou enfrentar essa batalha, eu preciso da sua ajuda, eu vou vencer. Porque a pessoa que recebe também a notícia, ela precisa também ser consolada. Não é só o paciente. Quem ama a pessoa que está com câncer, ela também, de alguma forma, fica doente. Porque ela fica devastada com a notícia. E a hora que ele falou isso para mim, eu não conseguia nem responder para ele no telefone. Ele falou, mas como bom jornalista, ele disse, mas vou entender se você não respeitar o meu pedido. Pois é uma notícia. Mas eu só queria te fazer esse pedido. Ele não me conhecia, eu nunca tinha visto o Carlos Nascimento na minha vida. Era a primeira vez que a gente se falava. Eu, ao desligar, antes de desligar o telefone, eu estava muito comovida e eu me comprometi. Falei, eu não vou dar essa notícia. Você tem a minha palavra que na minha coluna não vai sair. Outras pessoas podem descobrir, porque notícia é assim, né? Corre. Eu não vou passar para ninguém aqui do jornal, mas no meu nome não estará essa notícia. Eu não vou assinar isso, não faço parte disso. Desliguei o telefone, fui até a direção do jornal, confirmei e contei o pedido. E aí coloquei meu cargo à disposição. Falei, não vou dar a notícia. Não tenho coragem de dar a notícia. Vocês façam o que quiser, mas eu não vou dar essa notícia, porque para mim é desumano, eu não vou dormir, eu não vou conseguir lidar com isso. O pedido dele mexeu comigo. Usei a mesma frase que ele usou. E aí eles decidiram acatar, eu perdi o furo. Outras pessoas deram a notícia depois. Depois, não foi na mesma época. Acho que ele teve o tempo dele para conseguir avisar a família. E aí, sei lá, semanas depois a notícia saiu. Eu não dei a notícia. Foi uma chave que virou para mim com relação a esse lance. Nenhum furo vai valer a minha tranquilidade. A pessoa que meu pai me ensinou, que eu deveria ser, o que eu acredito. E aí eu comecei a ser muito cuidadosa com doenças, com notícias que envolviam crianças, com destruição de famílias, sabe? Coisas que você fala assim, poxa, eu não quero isso pra mim. E comecei a abrir mão disso, mas com uma tranquilidade, porque é difícil você abrir mão de um furo sofrendo, né? Ai, queria tanto dar. E aí você vê no... Isso não é abrir mão, né? Isso você tá se enganando. O abrir mão é você soltar a informação e não sofrer se ela sair no seu concorrente. Você sabe por que você não noticiou. E tá tudo bem, você tá bem com aquilo, você tá feliz com a sua decisão, né? Talvez não seja o melhor dos jornalistas na avaliação das outras pessoas, mas talvez você seja um bom ser humano e é isso que você tá buscando naquele momento. E aí passaram-se 2 anos, eu fui no Troféu Imprensa, aquele prêmio do SBT, e o Carlos Nascimento, eu não sabia, ele foi buscar troféus de anos anteriores, porque como ele ficou se tratando de câncer, ele tinha troféus acumulados que ele não pôde receber porque ele estava afastado. E eu não sabia que ele ia. Ele foi... Ninguém sabia dessa história, só os bastidores da Folha de São Paulo sabiam dessa história. Meus colegas não sabiam, né, do que tinha acontecido, eu não tinha falado pra ninguém. E aí ele chegou a receber o troféu do Silvio Santos e o júri do Troféu Imprensa fica bem de cara com os convidados, né? A gente fica... E aí ele agradeceu, falou que eu queria agradecer ao Silvio Santos, que foi um ótimo patrão no momento mais difícil da minha vida. E aí ele olhou pra mim, assim, na plateia. Ele falou, e eu queria agradecer a Keila Gimenez. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu não lembrava direito, ele olhou pra mim assim, eu sei o que você fez por mim e eu nunca vou esquecer. E aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, assim, com aquela tipo, o que você fez? O que você fez? Eu falei,
Aí eu fiz assim pra ele, eu fiquei muito emocionada. Ele falou, eu não vou esquecer. Fez assim. E aí agradeceu, o Silvio olhou com uma cara meio assustado, tipo, o que foi e tal. O que tá acontecendo aqui? E foi ao ar. E aí depois, quando ele entrou no intervalo, as pessoas vieram perguntar o que foi. E aí, no intervalo, ele veio. Ele falou, eu queria te dar um abraço pessoalmente. Foi num momento muito difícil. E aí ele contou para as pessoas. No momento mais difícil da minha vida, eu tive apoio de um desconhecido. Fez assim, porque a Keila era uma desconhecida pra mim. Ela era a impiedosa colunista da Folha, fez assim, da coluna Outro Canal, a temida Outro Canal, que demitia e contratava pessoas no mercado. Então, quando eu tive a piedade dela, eu pensei, poxa, o mundo do jornalismo, ele tem amor, né? Ele tem sororidade, ele tem empatia. Você mudou meu dia e mudou o dia dos meus filhos, que receberam a notícia com tranquilidade. Minha mãe, aí eu vi a força e o tamanho da decisão que eu tinha tomado, sabe? Poxa, naquele momento eu pensei, tomei a decisão certa. É isso. Final feliz? Mais ou menos. É preciso lembrar que a Keila trabalha com notícias do mundo do entretenimento, das celebridades. E hoje, a briga pela notícia que existia antigamente entre os veículos de comunicação ganhou novos personagens, os criadores de conteúdo e perfis de fofoca, que entraram na disputa pela audiência. E para sobreviver nesse meio, com esse olhar mais maduro, mais consciente, faz você perder algumas coisas também. Tomou muito furo, você não perde essa vontade de dar as coisas em primeira mão, mas depois você entende que essa primeira mão aí é furada. Aprendi que eu não estou nesse mercado para competir com o Léo Dias, para competir com essas pessoas que vivem disso e fazem isso muito bem. Claro que eu posso dar uma informação ou outra em primeira mão, mas não é mais minha prioridade. Acho que eu já fiz isso durante muito tempo, sei fazer, e se eu pegar pra fazer, eu pego mesmo pra bater e pra brigar. Mas primeiro que eu não tenho mais essa disposição. Segundo que eu acho que essa história de furo hoje, com tantos produtores de conteúdo e tantos canais de comunicação, ela não existe. E se ela existe, ela vira um filho sem pai. Você não sabe quem é o autor do furo. Você sabe que saiu. Dificilmente você sabe quem deu. É uma bagunça. Corre-se o risco de cometer uma injustiça muito grande, porque no jornal você ainda tinha um tempo para apurar, escrever, falar e fechar a matéria. Hoje você tem que dar a notícia em 3 segundos para ela ser furo. Desculpa, você não apura. Né? Não tem apuração em segundos. Apuração bem feita, que você ouviu todo mundo? Mentira. Não tem. Você vai colocar lá a primeira história que chegou no seu ouvido. Então, a chance de se cometer uma injustiça é gigante. E eu não gosto de lidar com isso, não é a minha praia. O que eu acho que eu consegui fazer é uma modificação na forma que eu transmito meu conteúdo. Eu consegui colocar no meu conteúdo, transformar a notícia em entretenimento com a minha criatividade e o meu humor. Portanto, talvez o cara até veja essa notícia antes em outro lugar, mas eu vou entregar para ele um conteúdo que ele não tem, que é mais engraçado, com mais informação, com um pensamento que talvez ele não tenha, um ponto de vista que ele não pensou, e isso torna a notícia mais leve, mais interessante e diferente. Porque o furo por furo vai sair num monte de lugar e não vai ser mais furo. Talvez seja mais interessante você ter feito o leitor, o seu seguidor refletir de um jeito diferente sobre o que todo mundo está dando. E a notícia talvez seja o que você pensa sobre a notícia e não a notícia em si. Eu acho que isso é mais, ou para mim hoje é mais importante. Bom, ficou claro que jornalista gosta de uma fofoca. Até porque muitas verdades chegam pra gente desse jeito. Mas cabe aí uma explicação. Pra gente publicar um fato, seja ele proveniente de uma fofoca bem apurada ou de uma investigação jornalística, a gente precisa antes verificar se aquilo é mesmo verdade. E também entender se aquele fato tem o chamado valor notícia. Para isso, a gente responde 2 perguntas. Primeira, isso é de interesse público? Segunda pergunta, isso é de relevância ou utilidade pública? Essas 2 perguntas balizam principalmente a cobertura das editorias de política, economia, cidades, internacional, saúde, ciência e tecnologia, cultura, negócios. Já a editoria de entretenimento, especificamente, onde as chamadas notícias de celebridade estão inseridas, o fator relevância ou utilidade pública às vezes fica um pouquinho confuso, né? Mas aí é que a gente tem que fazer uma outra pergunta fundamental. Qual é o impacto dessa notícia? Qual o impacto na vida das pessoas envolvidas e o impacto para a sociedade? Vale a pena eu dar essa notícia?
Eu acho que tem algumas dessas coisas que são criminosas, assim, realmente me preocupam, porque a gente vê. E você pode, de verdade, às vezes, destruir a vida de uma pessoa. Se for uma pessoa frágil, você pode realmente acabar com a vida dela, né? Literalmente. Então, é muito complicado você se sentir não só criador de conteúdo, você se sente o criador. É como se você criasse essas criaturas que fazem fama. Você é o dono delas e você decide o destino delas, como se fosse o criador do Game of Thrones. A diferença é que uma série de ficção e a outra é vida real. São vidas de pessoas, né? Com sentimentos, com dores. Então isso é muito perigoso e os criadores de conteúdo, eles se sentem criadores, né? De entidades, de pessoas famosas. Então, sou eu que levo você a esse lugar, né, de fama, e sou eu que tiro quando eu quiser. Isso é perigosíssimo. Acho muito, e principalmente quando você é jovem. Como eu disse, eu te contei várias peripécias minhas até eu chegar nesse nível que eu considero, não de total maturidade, eu acho ainda que eu tenho que evoluir, mas é a maturidade. É quando você entende que nem tudo vale a pena. Quando você é jovem, talvez você não tenha esse raciocínio, porque você também não tem vivência para saber disso. Você tem que quebrar a cara para entender. E é isso, né? Muito poder para alguém que não tem vivência e talvez teria que ter um pouquinho mais de tempo para refletir sobre o que publica. Talvez hoje, por exemplo, eu não faria o que eu fiz da história da radiografia, lá da endoscopia, mas como eu disse, eu acho que eu sou outra pessoa. Eu fui mudando né? Fui evoluindo, sei lá. Você chegou já a falar com o Rafael Ilha? Já conversei com ele, mas hoje ele tá bem. E o Rafael é um cara engraçado, não leva rancor pro coração. Ele sofreu muito na vida. E ele é outro ser humano que evoluiu bastante como pessoa, na marra. Você pediria desculpa pra ele hoje? Rafael, me desculpa, a gente não tinha nada na cabeça na época. Nada, absolutamente nada. Eu espero que não tenha te prejudicado em nada, porque naquela época a gente achou que realmente isso valia a pena. Hoje eu vejo o tamanho da loucura que a gente fez, uma invasão completa de privacidade. É uma falta de noção completa, não tem nem cabimento. É um crime, né? Realmente, literalmente é um crime. É isso. E essa foi a história da jornalista Keila Gimenez no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. No descritivo desse episódio, eu vou deixar o link com algumas das referências que a Keila Gimenez mencionou no relato dela. E se você também tem uma verdade que mudou a sua vida, conta pra mim no e-mail pauta@everdades.com.br. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta, às 11 da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. Esse episódio do podcast contou com apoio técnico de gravação da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com captação do operador de áudio Daniel Pasolini. A direção criativa, a produção executiva, a produção de conteúdo, as entrevistas e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é de Marcelo Bonora e Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.